O fisicvestibular.com.br oferece gratuitamente para você a resolução comentada das questões de física da Faculdade de Medicina Hospital Israelita Albert Einstein, ano 2017. No final, se você achou que foi útil ou gostou, comente e inscreva-se. O fisicvestibular.com.br agradece. Questão número 1. Um pequeno boneco está diante de um espelho plano conforme a figura ao lado. Está aqui a figura, esse objeto, essa é a imagem. Em relação à imagem conjugada pelo espelho plano, podemos classificá-la como tendo as seguintes características. A. Real direita do mesmo tamanho do objeto. B. Virtual invertida lateralmente maior que o objeto. C. Virtual direita e do mesmo tamanho do objeto. D. Real invertida lateralmente e do mesmo tamanho do objeto. Características da imagem formada no espelho plano. O ponto objeto O ou objeto, o ponto imagem I ou imagem, são simétricos em relação ao espelho. O que quer dizer isso? Que a distância do objeto até o espelho é a mesma distância que da imagem até o espelho. Eles são equidistantes, tá? Aqui eu representei o espelho, objeto, do objeto espelho você tem D, da imagem ao espelho você tem D. Aqui está um símbolo do espelho, ponto objeto até o espelho, distância D, ponto imagem até o espelho, distância D. Essa distância é obtida unindo O com D, lembrando que essa linha forma um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho. O ponto imagem, ele está sempre atrás do espelho, por isso que a imagem é virtual. Toda a imagem atrás do espelho, ela é sempre virtual. Essa imagem não pode ser fotografada nem filmada, mas cuidado, hein? Atrás do espelho. Na frente do espelho pode sim. A altura do objeto é sempre igual à altura da imagem. Esse é o objeto, olha aqui a altura H. Essa imagem tem a mesma altura que a do objeto H. E a imagem é reversa ou revertida. O que significa isso? Que se o objeto levanta a mão esquerda, a imagem levanta a mão direita. Então, as principais características são: a imagem é virtual, direita, reversa ou revertida e é simétrica em objeto e imagem são simétricos em relação ao espelho, e a alternativa correta é a alternativa C. Segunda questão. Eletrodinâmica, potência elétrica, energia elétrica. Questão simples. O custo mensal referente ao uso diário de 30 minutos de um secador de cabelos ao longo de um mês é R$ 3,60. Sendo o valor do quilowatt-hora igual a 20 centavos e a tensão de funcionamento do aparelho na tomada de 110 volts, determine o valor aproximado da resistência elétrica de seu resistor, do resistor do secador em ohms. Considere desprezíveis as resistências elétricas dos fios de ligação e demais componentes do circuito interno do aparelho, e aqui estão as alternativas. Resolução. Primeiro, nós vamos calcular a energia elétrica, W elétrico, em kWh, consumida pelo secador em um mês, cujo custo mensal é de R$ 3,60, sabendo que o preço de 1 kWh é 20 centavos. Vamos utilizar uma regra de 3. 20 centavos é o preço de 1 kWh. No mês ele gastou R$ 3,60, então essa vai ser a energia elétrica no mês. Multiplicando em cruz, tá? 0,20 vezes a energia elétrica é 1 kWh vezes 3,60. Então, a energia elétrica vai ser 3,60 kWh por 0,20, vai dar 18 kWh. Acontece que o quilo tem 10 a terceira, então vai ser 18 vezes 10 a terceira watt-hora. Essa é a energia elétrica consumida pelo secador no mês. Essa energia elétrica, 18 vezes 10 a terceira watt-hora, que tem hora, foi consumida pelo aparelho, funcionando 30 minutos, meia hora, durante um mês, 30 dias. Então, o tempo total de funcionamento dele no mês vai ser 30 dias vezes meia hora, que vai dar 15 horas. Então, ele funcionou no mês durante 15 horas. Funcionando nesse intervalo de tempo, 15 horas, ligado na tomada tensão voltagem de U 110 volts, a potência por ele dissipada foi, forma da potência, energia elétrica por tempo. Energia elétrica, 18 vezes 10 a terceira
watt-hora, tempo 15 horas. Hora com hora cancela. Então a potência desse secador de cabelo é 1,2 vezes 10 a terceira watt. Acontece que potência é tensão, voltagem dDP ao quadrado dividido pela resistência. Então a potência é 1,2 vezes 10 a terceira, a tensão é 110 ao quadrado sobre R. 1,2 vezes 10 a terceira vai ser 12.100 sobre R. R vai ser 12.100 sobre 1.200, que vai dar aproximadamente 10,08 ohms. Então a resistência do secador de cabelos pedida é de 10 ohms e a alternativa correta é a alternativa A. Questão número 3 sobre lançamento oblíquo é uma questão muito importante, complicada. É importante que você preste bastante atenção. Na modalidade esportiva do salto à distância, o esportista, para fazer o melhor salto, deve atingir a velocidade máxima antes de saltar, alinhando-a ao melhor ângulo de entrada no momento do salto, que nessa modalidade é de 45. Ele já forneceu, tá? Que o ângulo do salto, a velocidade máxima, ela deve formar um ângulo de 45 graus. Considere uma situação hipotética em que um atleta, no momento do salto, alcance a velocidade de 43,2 km por hora, velocidade próxima do recorde mundial de 100 metros rasos, que é de 43,9 km por hora. Despreze o atrito com o ar enquanto ele está em voo e considere o saltador como um ponto material situado em seu centro de gravidade. Nessas condições, qual seria aproximadamente a distância alcançada no salto? Adote o módulo da aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e o seno de 45 é igual ao cosseno de 45 é igual a 0,7. Esse desenho ele forneceu, aqui está o trecho da corrida de impulsão para aumentar a velocidade. Aqui já é a impulsão, aqui é o voo no ar e aqui é a queda e aqui estão as alternativas. Muita atenção nessa resolução agora. Eu vou passar para vocês a relação entre o alcance x, a velocidade inicial V0 e o ângulo de lançamento alfa. A velocidade vertical da bola no ponto de lançamento, ela é V0y e na chegada menos V0y. Explicando. Olha aqui, se a gente for analisar o movimento só na vertical, ela parte com V0y, sobe, para, volta, e quando ela retornou, ela retorna com menos V0y. Então, a velocidade de saída só na vertical é V0y e de chegada é menos V0y. Então, na vertical, o lançamento vertical para cima, a forma da velocidade de um lançamento vertical é Vy é igual a V0y menos GT. Acontece que quando ele retornou, a velocidade na vertical dele é menos V0y, a velocidade que ele chegou na volta aqui. Ele partiu com mais V0y, aqui é mais V0y. Menos GT, e o sinal de menos é porque à medida que ele está subindo, a velocidade dele está diminuindo. Então, aqui é mais V0T, quando ele passa para cá, vai ficar menos V0T, que já estava aqui, menos V0Y, que já estava aqui, e menos V0Y que veio para cá, porque aqui era mais V0Y. Então, do lado esquerdo vai ficar menos 2 V0Y, e do lado direito menos GT. Aí você multiplica tudo isso por menos 1, você vai ter que 2V0y igual a GT. Então, o tempo vai ser 2V0y sobre G. Quem é esse tempo? Esse tempo é o tempo só na vertical, que ela demorou para subir, parar e descer. É o tempo total de subida e de descida. Acontece que esse tempo que ela permaneceu no ar de subida e descida é o mesmo tempo que ela demora para percorrer todo o alcance horizontal x. Então, nesse tempo, ela vai percorrer uma distância horizontal x, ΔS, x, que é V0xt, porque no lançamento Vxt, porque no lançamento horizontal a velocidade x é velocidade constante, tá? O movimento é uniforme. Então, a equação do movimento uniforme só na horizontal, x V0xt, x igual a V0x, e no lugar do t eu coloquei lá o 2V0 sobre G, e aqui fecho o parênteses. X igual V0 cosseno alfa. Então, no lugar do V0x eu coloquei V0 cosseno alfa,
E no lugar do V0y, eu coloquei V0 seno alfa. Então, vai ficar x igual a V0 cosseno alfa, 2V0 seno alfa sobre G. X é igual, esse 2 vem para cá, V0 vezes V0 dá V0 quadrado, seno alfa cosseno alfa G. Relação trigonométrica, 2 seno alfa cosseno alfa, está aqui 2 seno alfa. Cosseno alfa é seno de 2 alfa. Então, x vai ser V0 ao quadrado, seno de 2 alfa, G, equação 1. Observe-se, e nessa expressão 1, que quando o alcance vai ser máximo, quando o seno de 2 alfa for 1, porque o valor máximo do seno é 1. E se o seno de 2 alfa é 1, o seno de alfa é meio. Então, alfa é 45 graus. Então, guarda bem essa informação, que por sinal foi fornecida, tá? Mas sempre que ele perguntar o alcance horizontal máximo, ele vai ter que sair com um ângulo de 45 graus com a horizontal. Substituindo 2 em 1, então você vai ter que o x máximo agora vai ser V0 ao quadrado, seno de 2 alfa, no lugar do alfa eu botei 45, vai ficar V0 ao quadrado, seno de 2 vezes 45 vai dar seno de 90. Então, o alcance máximo vai ser V0 ao quadrado, seno de 90 sobre G, mas seno de 90 é 1. Então, x máximo vai ser V0 ao quadrado sobre G. Essa é a equação do alcance horizontal máximo pedido. No nosso exercício, ele falou que o V0, que é a velocidade de lançamento, é 43,2 km por hora. Eu dividi por 3,6, deu 12 metros por segundo, o G é 10. Então, o alcance máximo vai ser V0 ao quadrado sobre G, 12 ao quadrado sobre 10, 144 sobre 10, o alcance máximo vai ser 14,4 metros e a alternativa correta é a alternativa D de dado. Questão número 4. Eletrostática. Força elétrica. Observe a figura ao lado, onde duas esferas de massas iguais, têm a mesma massa, M, estão eletrizadas com cargas elétricas Q. Essas cargas têm o mesmo módulo, mas têm sinais contrários. Se elas têm sinais contrários, isso quer dizer que elas vão se atrair. Então, você tem essa aqui fixa e essa aqui pendurada. Estão se atraindo. Então, a de baixo aplica na de cima uma força para baixo e a de cima aplica na de baixo uma força para cima. Vai interessar a de cima. Então, a de cima vai ter uma força elétrica para baixo, que é a força de atração entre essas duas cargas aqui. Força elétrica, então, na de cima está para baixo. Estamos no sistema em equilíbrio estático, o sistema está em equilíbrio, essa aqui já está fixa, então essa aqui vai ter que estar em repouso, parada, tá? Ele quer a distância D entre os centros das duas esferas, que é essa distância D aqui. Adote o módulo da aceleração da gravidade igual a G e a constante eletrostática do meio igual a K e a tração na corda vamos chamar de T, e aqui estão as alternativas. Então, veja bem, vai interessar essa esfera aqui de cima. Então, o que ela tem? Ela tem uma força elétrica, já vimos que é a de baixo aplicando nela, uma força elétrica puxando ela para baixo, que é a força elétrica. Ela tem um peso, que é mg vertical e para baixo, então para baixo tem a força elétrica e o peso, essa daqui, hein? E para cima, uma tração, senão ela não estaria em equilíbrio. Diz que ela está em equilíbrio, então ela vai ter uma tração aplicada pela corda para cima. E como ela está em equilíbrio, a resultante tem que ser nula. Então a tração para cima tem que anular a força elétrica mais o peso, as duas para baixo. E aqui estão as alternativas. Muito bem, então o que você tem? Você tem primeiro, T é a força de tração de tensão na corda para cima. P, peso da esfera de massa, M, intensidade, PMG, para baixo, a esfera de cima, tá? E Fe, força elétrica de atração entre as duas esferas de cargas, sinais opostos, mas elas têm o mesmo módulo, módulo Q. E a lei de Coulomb fornece essa força elétrica. Fe é igual a K, módulo de Q, vezes módulo de Q, que é o mesmo, sobre D quadrado. Portanto, a força elétrica vai ser K, Q quadrado sobre D quadrado. Como a esfera de cima está em equilíbrio estático, já vimos, a força resultante sobre ela é nula. E as forças TP e força elétrica devem se anular.
Para que elas se anulam, a intensidade deve ser a seguinte relação: T para cima tem que anular o peso mais a força elétrica para baixo. Então T vai ser igual, mais o peso é mg e a força elétrica nós já vimos que é kq² sobre d². Então vai ficar T menos mg é igual a kq² sobre d², levei o mg para lá. d² isolando, ele vai ser kq² sobre t menos mg. Tira a raiz quadrada, o q² cai fora, d vai ser q, que é esse q² que caiu fora, que é a raiz quadrada dele, sobrou lá dentro k sobre t menos mg, e a alternativa correta é a alternativa A. Questão número 5 da Faculdade de Medicina do Hospital Israelita Albert Einstein. Sabe-se que um líquido possui calor específico igual a 0,58 calorias por grama/grau Celsius. Com o intuito de descobrir o valor de seu calor latente de vaporização, então ele quer o calor latente de vaporização, foi realizado um experimento onde o líquido foi aquecido por meio de uma fonte de potência uniforme. A chave do exercício está aqui, fonte de potência uniforme. Isso quer dizer o seguinte, que a potência dessa fonte é constante, é sempre a mesma. Ou seja, quando você aumenta a quantidade de calor, aumenta a energia térmica, o tempo também aumenta proporcionalmente. De maneira que você dividindo a quantidade de calor, a energia térmica pelo tempo, vai dar sempre o mesmo número, que é a mesma potência. Isso acontece que ela é constante até sua total vaporização, obtendo-se o gráfico abaixo. Olha atentamente esse gráfico, ele é importantíssimo, tá? Começa essa reta inclinada, ela se refere ao calor específico. Tá vendo que a temperatura está variando de 0 a 78 graus Celsius, temperatura de 0 a 78 graus Celsius, e o tempo desse aquecimento, quando a temperatura passou de 0 a 78, ele foi de 0 a 10 minutos. Então, durante 10 minutos ela foi aquecida e a temperatura dela passou de 0 para 78 graus Celsius. Aí na segunda etapa, quando o tempo vai de 10 minutos para 54 minutos, ela manteve a temperatura constante. Sempre que ela mantém a temperatura constante, é uma mudança de estado. Então, ela está mudando de estado na temperatura constante de 78 graus Celsius. Aí ele diz, o valor obtido para o calor latente de vaporização do líquido em cal por grama está mais próximo de, e aqui estão as alternativas. Cálculo da quantidade de calor, que é energia térmica, necessária para aquecer o líquido de calor específico ser igual a 0,58 cal por grama/grau Celsius, com sua temperatura variando de 0 a 78 graus Celsius. Naquele gráfico é a reta inclinada, quando a temperatura passa de 0 para 78, e nesse trecho não tem mudança de estado. Quando não tem mudança de estado, você joga nessa fórmula aqui. Então, Q vai ser o M, você não tem, se é o calor específico, 0,58, temperatura final 78, temperatura inicial 0. Vai dar 45,24 M. Esse M é a massa. Quem é isso? É a quantidade de calor que ela ganha apenas, sem mudança de estado, apenas para sua temperatura variar de 0 graus Celsius para 78 graus Celsius. Para esse aquecimento, a potência fornecida, que eu chamei de PO, pela fonte suposta uniforme, então a potência da fonte tem sempre o mesmo valor. Durante 10 minutos, veja bem lá no gráfico que esse aquecimento demorou 10 minutos, que passando para o segundo vai dar 60 segundos. A fórmula da potência é energia, calor por tempo. A calor, a energia é 45,24 vezes a massa por 600. Então essa potência... A potência dessa fonte vai ser 0,0756 M. M é a massa, chamei essa equação de 1. Agora nós vamos calcular a quantidade de calor, que é a energia térmica, que vai ter que vaporizar o líquido, só calor latente, tá? Líquido de calor latente L, pedido, com a temperatura constante de 78 graus Celsius. É aquela reta paralela ao eixo lá. Quando é calor latente, você joga no ML. Para esse aquecimento, é no ML. Então, para esse aquecimento, a potência PO
fornecida pela fonte, que é a mesma que a anterior, porque era sempre a mesma. Durante o tempo, dá uma olhada lá no gráfico, o tempo só do calor latente, que ela permaneceu constante, foi de 54, que a temperatura permaneceu constante, foi de 54 menos 10, que deu 44 minutos, que veio de 60 para 2.640 segundos. Então, nesse caso, a potência é energia por tempo. Então, a potência aqui vai ser a energia, o ml, massa vezes calor latente, dividido por esse tempo, 2.640. Essa equação eu chamei de equação 2. Aí, o que a gente vai fazer? Dividir membro a membro, 1 por 2. Então, vai ficar PO sobre PO, 0,756 vezes a massa, sobre o 2, que é ml, sobre 2.640. Massa com massa cancela, PO por PO vai dar 1. Vai ficar esse número aqui, 0,756, vezes o inverso desse, vezes 2.640, dividido por L. Então, L, que é o calor latente pedido, vai ser isso vezes isso, que vai dar 199,584 calorias por grama. E a alternativa correta é a alternativa B de bola.